Olá, eu me chamo Laísa, sou mestranda pela Unesp de Bauru, faço parte do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho denominado Uso de plásticos reciclados em compostos para construção civil, uma análise sistemática, e está incluída ali no eixo temático da arquitetura sustentável, eficiência energética e inovação tecnológica. O trabalho foi desenvolvido com o apoio dos professores doutores Maximiliano, Renata, Maria Solange e Sérgio, e foi financiado pela CAPES. Bom, então, para contextualizar e trazer uma introdução bem breve, o uso de plásticos no mundo ele teve um crescimento exponencial ali por volta de 1950, o que gerou milhões de empregos e possibilitou esse desenvolvimento global de indústrias. Esse material ele acabou se tornando essencial para a evolução tecnológica e social, acabou sendo amplamente aplicado em equipamentos médicos, de segurança, até bens de consumo. Hoje, o mundo produz cerca de 430 milhões de toneladas de plástico por ano, mas apenas 9% desses resíduos são efetivamente reciclados. No contexto brasileiro, o Brasil ele ocupa ali a 4ª posição entre os maiores produtores de lixo plástico do mundo e é o primeiro na América Latina. Ele produz cerca de 500 bilhões de itens descartáveis fabricados anualmente. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, o Brasil ele tem cerca de 3 mil lixões ou aterros irregulares por todo o país. Em algumas regiões, a situação é preocupante porque 95% desse lixo gerado é descartado de forma irregular em áreas inadequadas. Como o tempo de degradação do plástico ele pode alcançar ali centenas de anos, mesmo quando ele é fragmentado e transformado em microplásticos, isso ainda acaba sendo um problema ambiental e para a vida no planeta como um todo. No contexto da construção civil, embora ela seja uma das atividades econômicas com maior consumo de recursos naturais, variando ali de 20% a 50% dos recursos totais consumidos pela sociedade, nos últimos anos ela tem se mostrado um aliado no uso desses plásticos reciclados pós-consumo dentro da construção civil, tendo ali, então, utilizado 105 mil toneladas em 2022 e 131 mil toneladas no ano seguinte, representando ali um aumento de quase 25%. Entre essas alternativas de reaproveitamento, destaca, então, esse composto formado por madeira e plástico, também chamado como madeira plástica. Vem sendo gradativamente e de forma de diversas aplicações, substituindo o MDF. Bom, então o objetivo do trabalho é compreender esse panorama atual da aplicação de plásticos reciclados na construção civil, com essa ênfase em compostos que têm a base polimérica, que sejam produzidos a partir de materiais reciclados, onde vamos estar analisando o estado da arte e identificando as tendências da literatura científica. Na metodologia, foi aplicada a revisão sistemática da literatura, baseada no método PRISMA, de Moer, 2009. Esse processo ele foi estruturado em algumas etapas, como a definição do método, da estratégia de busca, da construção da string, da seleção das bases de dados. Foram diversas etapas ali estruturadas para que essa pesquisa pudesse ocorrer. Na string foram utilizadas palavras da língua inglesa para ampliar a busca, e de um modo mais internacional, assim, encontrar diversos estudos, não só focados no nosso país. Então, foi utilizada a seguinte string: Recycle Plastic and Composite. E utilizados alguns softwares para fazer esse tratamento de dados, como o Parsifal e o Microsoft Excel. Trouxe também um fluxograma elaborado. Então, as bases de dados escolhidas foram o Scopus e o Web of Science. Na Scopus, inicialmente, foram encontrados 700 documentos no geral, e na Web of Science, 384. Foram aplicados alguns filtros
documentos que tivessem o acesso aberto e que fossem artigos de fato. Na etapa de seleção também foram aplicados alguns filtros, sendo eles ciências dos materiais, engenharias, ciências sociais, para englobar artigos que tratassem da construção civil, da arquitetura. Após essas aplicações de filtros, resultou em 242 documentos, foram excluídos os duplicados e resultou em 182. E após a leitura do título ou do resumo, os que não tinham relação com o tema foram excluídos também, resultando em 30. E após a exclusão da leitura completa desses documentos, 6 também foram descartados, resultando ali em 24 documentos. Os estudos que utilizavam plástico reciclado como matriz, numa proporção de 50% ou mais, foram considerados nessa pesquisa. E para efeito de exclusão, as publicações que abordavam os resíduos plásticos somente como um reforço, não como matriz principal. Trabalhos que não pertenciam às áreas correlatas à construção civil, como ciências biológicas, administração, economia, e a falta de acesso ao artigo completo. Portanto, resultou nesses 24 artigos, os seguintes autores relacionados com seu ano de publicação, o título do artigo, o país, o periódico e a base de dados. Foram também criados 4 grupos temáticos para realizar a análise entre esses documentos. O primeiro, materiais e proporções, engloba ali os tipos de materiais utilizados, as proporções. A categoria de ensaio, abordando os ensaios físico-mecânico, mecânico, físico. A aplicabilidade do compósito, não estrutural, não especificado ou estrutural. E o de desempenho ambiental, e avalia de fato o desempenho ambiental do compósito e a sustentabilidade. Foi realizada também a análise bibliométrica e bibliográfica. No primeiro gráfico, nós encontramos ali a distribuição de artigos por ano de publicação. Então, os primeiros artigos foram encontrados ali do ano de 2013, 2014, 2018. Cabe ressaltar que não houve limite de período, então todos os artigos encontrados, independente do ano de publicação, foram captados assim para realizar as análises e as seguintes filtragens. Mas o pico mesmo de publicações foi ali em 2022 e 2024. Em 2025, foram encontrados somente 2 artigos, justamente por conta dessa pesquisa ter sido realizada no primeiro semestre do ano. Então, pode ser que ali no final do ano de 2025, no início de 2026, sejam encontrados mais artigos no ano de 2025. É um tema ainda atual. Quanto aos artigos por país, destaca-se a Ásia e a Europa, tanto pela quantidade de publicações, quanto pela diversidade de países que foram encontrados nessa análise. Ali na América Latina, há uma pequena quantidade, assim, quando comparada com a Ásia, quando comparada com a Europa, que entra ali a Colômbia, o México, o Equador, e nota-se também a ausência de publicações no Brasil. Mas, só voltando a dizer que isso não tem relação com não existir documentos no país. Isso quer dizer com relação ao meio de estratégia de busca que foi utilizado nessa pesquisa, as bases de dados utilizadas, os critérios de filtragem. Então, a ausência de documentos no país pode estar associada a essas limitações de indexação ou de visibilidade internacional dessa produção local. Se for o caso, pode evidenciar oportunidades para ampliação e fortalecimento desses estudos no contexto latino-americano. Quanto aos periódicos, há uma diversidade de periódicos que englobam esse assunto. O MDPI Polymers, ele entra ali com 3 artigos, seguindo do Sustainable Materials e Journal of Composite Science, 2 artigos. O restante das revistas com 1 artigo. Em seguida tem a novinha de palavras-chave. A palavra mais frequentemente encontrada foi propriedades mecânicas, seguindo de compostos, reciclagem e compósitos de madeira.
O restante das palavras ali da lista foram encontradas 2 vezes nos artigos, e palavras que foram encontradas somente uma vez não foram colocadas nessa nuvem de palavras ou nesse gráfico, somente por questões de não poluir visualmente, mas que se referiam especificamente a cada um dos artigos que foram publicados. Então, conforme foi mencionado anteriormente, serão realizadas as análises através de 4 grupos comparativos. Então, estão ali materiais e proporções, categoria de ensaio, aplicabilidade e análise de desempenho ambiental. Bom, o primeiro grupo, o primeiro grande grupo que vai ser tratado aqui é o grupo de materiais e proporções, onde em uma das colunas é possível observar o material que foi utilizado no artigo e a proporção que foi utilizada desse material no compósito em si. É uma vasta gama de materiais, diversos tipos de plásticos, como polipropileno, polietileno, o PET em si. E alguns desses autores trabalharam mais de uma proporção. Então, alguns trabalharam vários compósitos variando o tipo de proporção. Com isso, foi observado que o HDPE foi o plástico mais identificado nos estudos, contando aí com 9 aparições, seguido do PP com 7, LDPE e PET com 4, PE 3, PS2, EVA e PVC 1. Alguns estudos utilizaram o polietileno maleatado e o polipropileno maleatado como forma de melhorar a adesão e a compatibilidade desses materiais, principalmente por terem características diferentes, Não só de plásticos, mas de outros elementos que foram inseridos a depender do compósito, como é o caso de alguns artigos que utilizaram fibras naturais ou sintéticas, como o algodão, fibras da falsa banana, o sisal, cortiça, fibra de vidro, casca de arroz, uma vasta gama de elementos que foram utilizados nos diferentes compósitos. Alguns autores fizeram uso também de agentes ligantes, estabilizantes ou lubrificantes. E as proporções, elas foram utilizadas variando conforme o objetivo de cada estudo, de cada autor. O segundo critério de avaliação foi a categoria de ensaio, onde nessa planilha é possível observar alguns dos ensaios que foram realizados. Ao todo, foram encontrados 31 ensaios e alguns realizaram somente um. A grande maioria, na realidade, realizou mais do que 3. E alguns realizaram até 7 ensaios. Um fator importante, porque a gente consegue verificar que é possível realizar diversos tipos de ensaios nesses tipos de compósitos, aplicando os plásticos recicláveis. Então, o ensaio de tração, ele foi um dos mais encontrados, com 12 ensaios realizados, seguidos de flexão, calorimetria, compressão, absorção de água. Alguns ensaios específicos, como o ciclo de congelamento e descongelamento, envelhecimento acelerado da luz e absorção de água, eles entram com o objetivo de avaliar os efeitos de intempéries naqueles compósitos, avaliando também a durabilidade deles. Foram também realizados alguns ensaios mais complementares, como impacto, módulo de elasticidade, o índice de fluidez, o inchaço de espessura. Outros autores investigaram também medição de cor, rugosidade. Esse tipo de ensaio, ele está mais voltado para aplicações externas ou expostas à água e intempéries, enfim. Alguns autores também, por se tratar de plásticos, eles focaram em ensaios como calorimetria, inflamabilidade e resistência térmica sob carga. Então, ali na categoria de ensaio, a gente consegue visualizar que o ensaio físico-mecânico, ele ocorreu em 9, desses artigos, ensaio mecânico em 8, ensaio físico 6, e um deles não foi realizado ensaio, que a gente vai observar um pouquinho mais para frente. Portanto, essa resistência mecânica e morfológica superficial, elas estão
associadas a propriedades mais criticamente avaliadas, né, por pesquisadores da área. Em seguida tem a aplicabilidade, onde estão algumas colunas de aplicabilidade estrutural, não estrutural ou não especificado. Aqui a gente consegue observar que o uso não estrutural ele foi indicado em 12 desses estudos, né, representando ali 50% dos estudos. O não especificado, ele representa ali 10 artigos, né, com 41%. Nesse sentido, o autor ele não deixa com clareza a utilidade daquele composto, mas ele deixa claro que ele pode ser substituído para o uso de plásticos convencionais. E o uso estrutural ele é recomendado em 2 artigos, né? Sendo ali 8% das pesquisas. E ele se limita a elementos mais específicos, como o perfil C e a viga plástica. A análise do desempenho ambiental. Somente um artigo acabou se encaixando nesse grupo, né, analítico, justamente por não estar realizando ensaio laboratorial, já que o objetivo desse estudo não era realizar esse tipo de ensaio, era analisar o compósito de uma perspectiva do desempenho ambiental mesmo, né, no processo de fabricação desses compósitos. Ele foi realizado se baseando em 3 empresas australianas que produzem esses compostos, né, com plástico e madeira, formando o Wood Plastic Composite, e ele avalia ali o impacto de mudanças climáticas, a degradação da camada de ozônio, o uso da água. Ele, claro, identifica alguns impactos ambientais nesse processo fabril e emite algumas recomendações. Por isso que ele acaba se destacando, né, porque ele foi o único a empregar esse tipo de metodologia mais focada na sustentabilidade e na rastreabilidade ambiental do processo. E só para concluir essa etapa de resultados, né, podemos observar que os ensaios experimentais e essas análises, né, de seus resultados, elas possibilitam que os autores, pesquisadores, eles classifiquem esses compostos com relação às suas aplicações no setor da construção civil, além de fornecer subsídios, né, para a compreensão do desempenho desse polímero em condições de uso específica, seja ela para uso interno, uso externo, uso estrutural ou não estrutural. Alguns ensaios complementares, como de medição de cor e de umidade, eles têm maior relevância, né, quando o composto é destinado para uso de áreas externas, né, expostas a agentes atmosféricos, e ele avalia bastante essa questão da durabilidade do material, né, que é um fator crítico para o desempenho desses produtos que são empregados na construção civil. Além disso, foi possível observar uma lacuna na literatura científica quanto à distribuição geográfica, principalmente com relação à publicação nacional, já que o Brasil é um dos destaques assim, na geração de resíduos plásticos mesmo. Então, sob essa perspectiva, esse desenvolvimento, né, de pesquisas voltadas para esse tipo de aplicação de compostos poliméricos no contexto nacional, ele pode ser estratégico por conta da disponibilidade de matéria-prima, né, proveniente do nosso país, quanto desse potencial de promover soluções ambientais mais sustentáveis, né? E só para concluir, então, os compostos, eles, quando contêm, né, esses plásticos reciclados, eles constituem uma alternativa promissora e sustentável para o setor da construção civil, desde que ele esteja ali fundamentado, né, e baseado em ensaios físico-mecânicos, enfim, térmicos, adequados para a sua destinação final. Ensaios como de tração, flexão, absorção de água, eles também são importantes, né, para essa comprovação do desempenho do material em si. Também ele representa um papel bem significativo na mitigação desses impactos ambientais, já que esse reaproveitamento de plásticos, né, ele pode contribuir ali para a redução do descarte irregular desses resíduos, né, e até para destinação em aterros e lixões. Diminui ali a poluição marinha e terrestre, limitando também a extração de recursos naturais, além de promover a redução de emissões de gases de efeito estufa que estão associadas à
produção de plásticos virgens, né? E a cadeias produtivas alinhadas ao princípio da economia circular. Sob uma perspectiva socioeconômica, essa incorporação de plásticos na cadeia da construção civil, ela representa uma oportunidade de geração de emprego, fortalecimento dos mercados locais voltados, né, para a reciclagem e para a inovação de materiais sustentáveis. E também sobre uma ótica ali da institucionalização, tem uma necessidade de maior integração de universidades, centros de pesquisa, setor produtivo, de um modo que venha a reduzir essa lacuna, né, entre o conhecimento técnico e a aplicação prática, promovendo ali a economia circular e essa transição para um modelo mais incluso e ambientalmente responsável. A consolidação dos compósitos, né, com os plásticos reciclados no setor construtivo, ele acaba dependendo da integração desses três elementos que são fundamentais, que é a caracterização técnica do elemento, a definição precisa da aplicabilidade e a avaliação, seja ela ambiental, social, econômica, de forma abrangente, né? Essa articulação, né, desses aspectos, ele assegura um desempenho, uma segurança e uma sustentabilidade maior ao longo do ciclo de vida do produto, evidenciando, né, uma relevância científica, apontando caminhos para os avanços futuros na construção civil mais sustentável. Muito obrigada pela atenção.